Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jaqueline e por aqui eu compartilho a minha vida, juntamente com a minha família, a nossa experiência vivendo aqui na Itália. E como vocês puderam ver no título desse vídeo, hoje vamos falar um pouquinho de como funciona a matrícula escolar aqui na Itália. Lembrando que tudo que eu vou compartilhar aqui vai ser embasado na minha experiência e na experiência do comune, como foi no comune em que eu vivo. Eu vivo em um comune aqui no sul da Itália e, apesar de, na teoria, existir uma regra meio que geral, acaba que cada comune cria as suas próprias regras. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Mas vamos lá, para contextualizar um pouquinho. Nós chegamos aqui na Itália em novembro de 2022 e quando nós chegamos, o meu filho mais velho, o Matias, ele tinha 3 aninhos e o meu filho mais novo, o Estevão, tinha apenas 1 aninho, era um pitiquinho, um bebezinho. E como nós chegamos em novembro, o ano letivo havia se iniciado em setembro. E aquele início, tudo novidade, correndo ainda atrás dos documentos, do reconhecimento da cidadania, tudo muito novo, nós optamos por não colocá-los de imediato na escola. Mas, no início do ano seguinte, em 2023, abriu os prazos, as inscrições para matrículas e rematrículas. Então, nós colocamos, enfim, fizemos, né, a matrícula do Matias. E nesse primeiro momento, como que foi? Foi presencial, indo até a escola, e lá na escola eles entregaram um formulário para ser preenchido. E o que que tinha nesse formulário? Nada demais, nada assim mirabolante, né? Porque eu vim preocupada, ansiosa, achando que era o bicho de 7 cabeças, mas não foi bem assim, graças a Deus. Então, nesse formulário, a gente colocava os dados da criança, né? No caso, foi do Matias, os dados pessoais dos pais, né? Meu e do André, meu marido, e também uma autorização, uma parte ali que você autorizava quem podia retirar a criança da escola. E, obviamente, nós colocamos que as únicas pessoas que podem retirar meus filhos sou eu e o André. Então, nós preenchemos esse formulário e também levamos os documentos exigidos, né, os documentos solicitados. Como eu comentei, nós tínhamos acabado de chegar, ainda estava rolando o processo da cidadania, mas de documentos que a gente tinha era só o Códice Fiscale. Nós 4 aqui de casa já tínhamos. Então, nós levamos o quê? O passaporte brasileiro mesmo, do Matias, o meu passaporte, o passaporte do André, os nossos códigos fiscais e a carteira de vacinação. A carteira de vacinação, o que facilitou muito para nós, não só para a matrícula, como para a vacinação da criança, que aí é um assunto também para um outro vídeo, nós já trouxemos traduzida, então isso facilitou muito para eles, poupou perguntas que a gente meio que não sabia responder, não entendia muito italiano ali no começo também, então foi ótimo. Então nós entregamos junto a carteira de vacinação traduzida, uma cópia, e o certificado de residência. Esse certificado de residência pega no comune que você mora, no momento em que você dá entrada para a cidadania e que a esqueci o nome, a oficial lá do comune registra a sua residência, você vai ter este certificado que comprova que você mora no comune, onde é a escola que o seu filho vai estudar. Então foram esses documentos que nós levamos e deu tudo certo, a matrícula foi efetuada e ó, tranquilo. Então isso foi no início de 2023. Em setembro de 2023, o Matias iniciou seu primeiro ano na pré-escola. Ai, foi muito fofo, muito angustiante, enfim. Mas deu tudo certo. E neste primeiro ano, nós optamos por deixar ele só
meio período, ele se adaptando, e já no segundo ano letivo que está se findando, que é este, ele já fica o período integral, almoça e tudo mais na escola. Mas seguindo sobre a matrícula escolar, as próximas matrículas, rematrículas, foi muito mais prático, porque nós fizemos tudo online, anexamos os documentos tudo online, aí ele já tinha os documentos italianos, ele já tem no caso, né? Os documentos, não precisa ser brasileiro, justificar e tudo mais. Então, enviamos tudo online, deu tudo certo, tudo prático. Então, nós já fizemos no início agora de 2025 a matrícula dele, que vai ser para a primeira série, gente, que ele já está indo. Vai ser o terceiro ano dele estudando aqui na Itália. Então, foram 2 anos de pré-escola. E agora, em setembro desse ano, ele vai iniciar a primeira série. E fizemos também online a matrícula do meu bebê, que não é mais tão bebê assim, que agora já está com 3 anos. Então, nós fizemos a matrícula dele. E em setembro, ele também inicia a pré-escola. E deu tudo certo. E a gente pretende também fazer com o Estevão, que é o meu menino mais novo, assim como a gente fez com o Matias. Nesse primeiro momento, ele vai ficar só meio período. E aí a gente vai acompanhando como que está a adaptação dele. Se a gente vê que ocorre tudo bem, então a gente já coloca ele para ficar o período integral. Se não, esse primeiro ano ele vai só meio período e o próximo ano letivo ele fica o período integral. E vamos lá, gente, sobre valores. Será que na Itália a escola é totalmente gratuita? Não. Pelo menos aqui no comune que eu moro, não. E também não é nada absurdo, vou explicar para vocês. Todo início do ano letivo, a gente recebe um boleto de uma taxa que se chama taxa escolástica, pelo menos aqui no meu comune existe essa taxa, e a gente paga 10 euros por ano. Então, provavelmente, em setembro, quando iniciar o próximo ano letivo, a gente vai receber essa taxa, já recebe o boleto. E, na verdade, a gente recebe já dentro do aplicativo da escola e já faz o pagamento e tudo certo. Então, temos esses 10 euros por ano. E outra coisa que temos, que é mensal, é a alimentação. Como eu comentei, esse ano o Matias já fica no período integral. Então, ele almoça na escola que se chama de mensa e custa o valor integral 5 euros por dia. Porém, você pode verificar o seu Easy. O que é o Easy? É uma forma de comprovar a sua renda. Então, quanto menor a sua renda, menos você vai pagar. Existe a faixa lá, que eu não me recordo os valores, mas, por um exemplo, até 1.200 euros de renda familiar vai pagar 3 euros de alimentação, um exemplo. Então, vale ver isso, mas a taxa é 5 por dia, ela é integral, né? E aí, o legal é que já existe um aplicativo, então a gente já faz o depósito ali no início do mês, a gente verifica quantos dias úteis vai ter naquele mês, né? E já faz o depósito e já vai debitando diariamente. E o legal desse aplicativo é que assim, ali já tem o cardápio do mês todo. Então já sei o que o Matias vai comer na segunda, na terça e os demais dias da semana. E o mais legal também é que eu recebo como foi a alimentação dele naquele dia. Se ele comeu bem, se ele comeu só o primo piatto, se ele comeu só o segundo prato, ou se ele comeu só o contorno, enfim. Eu consigo ver tudo o que aconteceu ali. No começo ele teve uma dificuldade de adaptação, porque a alimentação aqui é um pouco diferente. Todos os dias tem massa, e ele não era acostumado a comer massa todos os dias, mas agora flui e ele é um dos que come melhor na classe. Ele manda ver mesmo. Então, esses 5 euros que a gente paga, eu acho que super vale a pena, porque é uma alimentação bem nutritiva, tem acompanhamento nutricional e é uma alimentação bem completa, então além da massa, né? Todos os dias tem legumes, todos os dias sobremesa é uma fruta. Se a criança não comeu a fruta, não quis comer no momento ali da alimentação, a
As tias da cozinha colocam dentro da mochila da criança, então ele traz para casa uma pera, uma maçã, uma banana, enfim, a fruta que estiver no dia. Então eu acho que é bem legal, é bem interessante e vale a pena, acho que é bem pago esse valor. Outros custos que pode ter passeios. Então, um exemplo, o último passeio que o Matias fez, ele e a classe dele foram no cinema. Então, a gente pagou um valor de 7 euros. E nesse valor já estava incluso a entrada do cinema, o transporte e o lanchinho, que eles, acho que foi pipoca e um suquinho, ali para eles comerem durante o filme. Então, tem esses cursos assim que esses passeios que a escola não cobre, né? Então, o pai que vai mandar a criança tem que arcar com esse valor, né? Então, é enviado um aviso, é feito um levantamento, mas normalmente os pais todos mandam porque é uma experiência legal, né, para a criança. Eles mandam também com antecedência, que é para a gente se organizar, né? E o ônibus vai as maestras, vai auxiliares das professoras, né? Então é bem seguro, é bem interessante e ocorrem muitos passeios por ano, além do cinema. Eles já visitaram fazenda, já visitaram, eu esqueci o nome agora, mas um lugar que cultiva azeitonas. Eles esse ano também tiveram um laboratório de cupcake. Tem muitas atividades assim interessantes, sabe? Então, quando tem isso, acho que no Brasil também é assim. Na época que eu estudava já era assim. Se tinha um passeio e tal, dependendo do passeio, tinha que pagar. Então, esses são os custos que a gente tem por aqui na escola. E eu acho que super vale a pena, a gente está gostando bastante. E sobre a adaptação deles, eu quero fazer um outro vídeo em seguida desse, falando como que foi a adaptação, como que foi a conversa com a maestra, como que foi o direcionamento e tudo mais. Não vou falar tudo nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, mas eu espero que tenha ajudado você que está assistindo, que pretende vir para cá, ou que até que já está aqui, quer fazer a matrícula das suas crianças. E eu vou deixar também no box de informações escritos os documentos que nós utilizamos aqui para fazer a matrícula das crianças, ok? Mas como eu disse, eu vou deixar aqui, mas vale ir na escola, né? Ou entrar no site do Comune em que você mora ou vai morar e verificar certinho. Mas tudo, gente, é conversa, tudo é de ir lá na escola e conversar, ir no Comune e tirar as dúvidas. E é assim mesmo. Mesmo com o italiano limitado, quando eu cheguei aqui, não que eu fale, né, italiano, mas quando nós chegamos aqui, eu não falava nada. Nós recebemos auxílio nesse começo, sim, né? Nós tivemos ajuda de pessoas que sabiam já falar, mas depois de um período a gente precisou se virar. Então eu já precisei no Comune de pegar o celular e colocar o tradutor lá para conseguir me virar, porque quando bate a necessidade a gente tem que se virar e dá tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.